Bom dia. Hoje o tema da nossa terceira Masterclass de implementação é nada de conversa solta. Como destravar o crescimento da sua empresa. E não só destravar o crescimento da empresa, como também destravar o crescimento da equipe, o desenvolvimento da equipe. Eu vou trazer alguns pilares muito importantes para a gente conseguir pensar a comunicação com a equipe, com a liderança, de uma forma diferente, de uma forma mais estratégica. Então, a grande questão desse nosso encontro, de a gente não continuar pensando a conversa com as equipes como uma conversa solta, que é o que eu trago no e-book, é saber se a gente se comunica no improviso. Então, eu como gestora, eu como equipe, eu como dono de uma empresa, eu me comunico no improviso? Então, aqui eu trago alguns pontos para a gente começar a refletir sobre esse assunto. O primeiro, você orienta a equipe, né, sem estruturar o que precisa dizer? Então, qual é a questão aqui? A gente sabe que na liderança a gente tem muitos pontos que a gente precisa tratar da rotina diária, informações da empresa, tudo que a gente precisa para fazer, né, a área andar. Então, nesse sentido, a gente para pensar o que a gente vai fazer, né? Você acredita que a equipe entendeu, mas não confirma? A gente tem que pensar que a importância da comunicação na liderança é a gente ter uma visão de que nós precisamos comunicar um conteúdo e de que esse conteúdo, essa informação, ela precisa ser compreendida. Quando nós nos tornamos líderes, muitas vezes nós esquecemos que nós já fomos liderados. E eu acho que o grande exemplo, quando a gente fala de comunicação com a equipe, é exatamente esse. Até que ponto a gente entende que a nossa equipe está compreendendo a mensagem que a gente precisa passar para ela? Ou a gente só está passando informação e acreditando que aquilo está sendo compreendido? Você pede algo, mas não explica por que isso é importante? Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente está num cargo de liderança, quando nós somos líderes, a gente tem que pensar como é importante para as pessoas entenderem por que elas estão fazendo aquilo, qual é o motivo dessa realização, dessa ação, dessa mudança e o quanto o comportamento dela vai impactar naquele resultado. Eu acho que eu acho não, né? O falar no improviso é a gente não pensar no que a gente está comunicando. A comunicação, ela precisa ter objetivos, isso a gente vai falar aí mais durante a aula. Mas precisa estar muito claro o que a pessoa vai fazer, o quanto aquilo é importante, qual o resultado que vai trazer. Vamos pensar mais um pouquinho, né? Você fala das tarefas, mas não deixa claro o que é prioridade. Se a gente fala sobre uma atividade, vamos ter vários exemplos práticos aqui dentro da nossa masterclass. Se a gente fala sobre as tarefas, mas não deixa claro que aquilo é prioridade, como é que a gente tem que entender assim, prioridade para cada um é uma diferente. Então, dentro da minha rotina de trabalho, a minha prioridade nem sempre é do gestor. A do gestor é a prioridade da empresa. A minha, dentro de uma equipe, nós temos profissionais que atuam em diversos pontos diferentes, cada um com prioridades diferentes. A partir do que eu passo uma tarefa, se eu não falo que o papel dele é uma prioridade, ele pode entender que a prioridade dele é outra. De repente, a prioridade dele é responder alguma ação que ainda está relacionada a ontem. Então, tudo precisa ficar claro. Quando a gente fala de se comunicar no improviso, é quando a gente não estrutura o que a gente precisa comunicar. Durante o nosso encontro, vai ficar bem claro que não é nada que vai trazer burocracia, mas mais processos, mais ações. Mas sim que a gente precisa ter, dentro do nosso papel de líder, a competência de comunicação. Deixa eu colocar aqui para o próximo, para a gente continuar. Aqui,
vocês estão sendo convidados a uma comunicação com menos improviso e mais estratégia. Nossa, Gisele, comunicação com estratégia está parecendo estratégia de planejamento de comunicação para a empresa com um escopo grande, e a gente está falando aqui de comunicação com equipe. Sim, comunicação estratégica é aquela comunicação inteligente, que você faz com intenção. Eu acho que quando a gente está na liderança e a gente tem uma equipe, a gente não pode pensar só a comunicação de maneira informal. A gente tem que pensar, assim, a comunicação de uma forma inteligente. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Se a gente pega e traz, eu converso com a minha equipe o tempo todo. Gente, conversar mais não significa conversar melhor. Eu acho que a proposta, né, dessa conversa, dessa aula, é trazer uma visão de que a comunicação ela precisa ter qualidade e não quantidade. Eu posso estar conversando com a minha equipe durante o dia inteiro sobre um assunto e ela não ter entendido nada. Ela não entender, não ficou clara, ela não sabe o que fazer, ela vai para a mesa dela e já tem um outro foco, porque ela não entendeu que aquilo é uma prioridade. Então, a gente precisa pensar a nossa comunicação em qualidade e não quantidade. Tá? Então, é conversar mais, não significa comunicar melhor. Eu preciso falar mais. Eu tive um problema na minha área, eu preciso falar mais. Eu acho que eu não estou conversando muito. Não é conversar muito. Você pode. Eu acho que quem está aqui já participou de reuniões de horas. Eu mesmo já participei de reuniões com diretoria, presidência, que duraram 4, 5 horas e que nada foi resolvido naquela reunião. Por quê? Porque se conversou mais, mas não se comunicou melhor. Então, a gente precisa começar a mudar essa visão. E é a partir daí que a gente vai parar de ter conversa solta. O que é a conversa solta, né? São os pedidos feitos às pressas, as conversas superficiais. O que são as conversas superficiais? São aquelas que trazem o assunto como uma polêmica e não como um fato para ser resolvido. Então, eu acho que isso é muito comum, acho não, né? É muito comum entre as áreas. Pedidos feitos às pressas. A gente acha que a gente está perdendo, a gente chegou um problema dentro da nossa área. A gente precisa resolver. Aí eu acho que eu chegando na minha equipe falando, olha, a gente precisa resolver isso porque aconteceu, eu estou ganhando tempo para resolver aquele problema mais rápido. Eu não estou. Eu não estou porque eu estou passando informação às pressas, de qualquer jeito, porque eu estou tão focado no problema que eu esqueço a solução, que eu tenho que me preocupar com a solução. Eu acho que esse é um fator muito importante para a gente começar a pensar, para parar de conversa solta, tá? A gente fica tão focado na rapidez em resolver o problema que a gente esquece da necessidade de pensar com calma na solução. Então, vamos parar de pedidos feitos às pressas para a equipe, ou para qualquer outra área, ou para qualquer outra situação. Vamos focar menos no problema e mais na solução. As conversas superficiais, eu acho que um bom exemplo que a gente pode trazer aqui é aquela conversa sobre um problema, sobre alguma coisa que precisa ser resolvida, para criar polêmica, para ser um bate-papo no café. Conversas superficiais, elas não resolvem, elas não esclarecem, elas não têm troca. Elas estão ali só para aumentar o burburinho interno dentro da empresa sobre aquela questão. Então, às vezes, uma coisa que a gente comenta com uma pessoa da equipe, de modo superficial, que talvez nem esteja envolvida naquela questão, já pode gerar diversas conversas superficiais que só vão criar ruídos e confusão dentro da empresa. Falta de clareza sobre as prioridades. Isso é conversa solta. Por quê? A gente precisa entender que no nosso dia a dia vai vir um monte, né? Uma série de soluções, de tomada de decisão, de ações que a gente precisa realizar, mas a gente tem que ter claro quais são as prioridades e como é que eu defino essas prioridades. A gente pode começar indo por pilar. Então, o primeiro ponto, né? Prioridade. Prioridade da minha área, prioridade da empresa.
tá? Talvez a prioridade da minha área naquele momento não seja exatamente a prioridade da empresa como um todo, tá? Acho que como líderes nós conseguimos entender muito claro isso. A minha área tem um escopo de trabalho para fazer a produção de repente rodar, para fazer o comercial vender, e a empresa está focada num objetivo que talvez no momento não esteja diretamente relacionado à minha área. Então, nesse sentido, qual é a prioridade? A prioridade da minha área, é a prioridade da diretoria ou da empresa? E a partir daí, eu defini o que é importante eu trazer na comunicação com a minha equipe, né? Orientações vagas. A gente vai trazer, eu vou trazer aqui alguns exemplos bem bacanas para deixar muito claro, né, o que é uma comunicação vaga, o que é uma comunicação que esclarece, que traz um objetivo. Então, orientações vagas, elas não devem acontecer. Eu acho que aqui a gente está falando de uma mudança de cultura como liderança. Não sei se todos já são líderes ou ainda não, ou estão se preparando para, mas o que a gente tem que ter em foco é que, como líder, a gente tem um papel importantíssimo e tudo o que a gente comunica gera um impacto. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser em outra área. Eu acho que a comunicação na liderança, ela tem que ter um peso de responsabilidade, porque nós, né, no caso, nós somos o espelho para muitas pessoas, nós somos, de repente, né, a chave da orientação para diversas ações que venham a acontecer. Então, nesse sentido, as orientações não podem ser vagas, elas precisam de um contexto. Então, eu trago muito a questão do contexto porque eu acho muito importante. Conversa solta não dá contexto. O que é dar contexto? Eu chego e peço, olha, eu preciso que isso seja feito agora. A sua equipe vai te obedecer. É óbvio que ela vai te obedecer, ela vai lá e vai fazer. Talvez alguma pessoa da equipe que seja mais atenta, que seja, talvez até tenha um perfil diferenciado, ela vai te questionar para entender. Eu quero, mas por que eu preciso fazer isso? Qual que é o objetivo? É muito difícil, tá? Porque recebeu a ordem, recebeu o comando, tá fazendo. Mas nós, como líderes, já temos que ter dentro do nosso escopo, né, das nossas premissas de atuação, o contexto da comunicação. Então, por exemplo, mudanças comunicadas sem contexto, elas trazem um ar vago só de eu estou obedecendo, eu recebi uma ordem, eu vou obedecer. E se a gente quer liderar, a gente precisa ter equipe perto de nós. É importante que a gente veja que, como profissionais, nós não queremos só receber ordens. Nós queremos participar das decisões, contribuir nas decisões, até porque para colocar o nosso profissional ali mesmo em ação. A gente não quer só executar, a gente quer colocar nossa inteligência, colocar as nossas ações, direcionar. E aí eu trago em dois contextos também, né? O fato de, como líder, a gente tem a obrigação de trazer o contexto daquilo que a gente está comunicando para a nossa equipe, e como profissionais que talvez ainda não lideram, o nosso papel de ir atrás dessas informações, de compreender isso, até para, de repente, para mostrar participação, mostrar engajamento, trazer maiores contribuições, porque às vezes o foco, como eu, né, repetindo, o foco está tanto no problema que precisa alguém para parar, fazer perguntas para tentar trazer uma solução, para tentar entender o contexto, para conseguir realmente concretizar essa ação. A equipe sem entender o que é importante. Então, isso também é conversa solta. A conversa solta aparece exatamente nesses momentos que eu estou citando. Equipe sem entender o que é importante. Tem muita equipe que não entende o que é importante porque não é comunicada sobre isso. Ela não entende, ela entende aquilo como uma ação que eu preciso executar, e ela passa a ser uma executora. Imagine você dentro de uma equipe que seja 2, 1, 5, 10, 20, 50, tá? Olha a capacidade profissional que você tem para contribuir com soluções e resultados dentro da sua operação.
Eu, como fazendo parte da equipe, eu estudei, eu me desenvolvi, eu me aprimorei. O quanto eu posso contribuir para aquilo, se eu entender por que que é importante. Se a gente tem que, eu acho que a comunicação na liderança, ela tem que parar de se tornar apenas uma questão de tarefas do dia a dia e começar a ser estratégica. Quando a gente fala que são apenas tarefas do dia a dia, a gente está falando sim de conversa solta. A gente não está falando de comunicação para gerar resultado. E aí o que que acontece com tudo isso? Que a gente já conhece aí no dia a dia, né? Atrasos, porque um não entendeu, o outro achou, eu achei. Quantas vezes a gente escuta? Eu achei que ele já tinha feito, eu entendi. Eu não, de repente nem leu a mensagem inteira, não viu que chegou por um canal porque estava esperando pelo outro, a equipe fica insegura, fica a falta de resultado, cada um entende de um jeito. A visão de liderança sobre a comunicação precisa ser uma visão integrada, que tem que entender todas as partes, tem que partir do contexto, tem que trazer a informação, tem que entender se a equipe compreendeu a mensagem, tem que fazer com que a equipe partilhe dessa decisão, dessa ação, dessa solução. Isso é uma comunicação estratégica. Isso é uma comunicação que sim vai trazer os resultados. Quando eu trago aqui, eu trago sempre um diagnóstico, né? Um diagnóstico rápido, para cada um pensar o quanto. Porque é muito fácil eu ficar aqui falando, né? E eu acho que a gente precisa, sim, fazer uma análise do nosso perfil como líder. Então, vamos pensar aqui, né? Quantas vezes eu preciso repetir uma informação? Então, pensa no dia a dia, pode pensar nos últimos 7 dias, por exemplo. A equipe executou, nessa semana, alguma vez a equipe executou diferente do que foi pedido? Ou alguma vez nesse mês? A gente sente que precisa corrigir o tempo todo, né? Às vezes a gente corrige, faz um feedback, de repente, com algum liderado, né, alguém da equipe, e fala, poxa, eu preciso ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, por que que a gente não tenta entender, por que que ela não está entendendo, né? Por que que a gente não vai no ouvido? Eu sempre trago em todas as minhas palestras, quando eu falo de comunicação, de liderança, a gente precisa ouvir as pessoas, né? A gente, quando toma o papel de líder, é lógico que são muitas responsabilidades que se tem um líder, principalmente frente à diretoria, às vezes diretamente com a presidência, dependendo do porte da empresa. Mas a gente precisa ouvir a equipe. Se a gente está fazendo uma coisa, uma, duas, três vezes acontecendo a mesma coisa, a gente precisa ir lá na raiz para entender, para ouvir. A gente não ouve. A gente, como líder, eu tenho que ter a solução. Não, eu não tenho que ter a solução. Talvez eu não tenha a solução. Talvez a equipe que está na operação tenha a solução. E se eu faço parte dessa equipe, eu também posso colocar isso. Eu sei que em muitos, né, na realidade de muitas empresas, a comunicação entre liderança e equipe às vezes pode ser um pouco difícil. Não pode ter tanta abertura, mas nós, como profissionais, fazendo parte da equipe, a gente tem a responsabilidade, o nosso papel também, de se colocar, de se posicionar, de falar sobre o que a gente acha que precisa ser feito, dos problemas, das possíveis soluções, e não ficar ali como meros recebedores de informação. Então, quando a gente pensa na comunicação entre a equipe, tanto como líder ou como liderado, a gente tem que, cada um tem o seu papel e a sua responsabilidade. E a nossa responsabilidade é, sim, é entender com clareza o que está sendo passado e qual a importância daquilo para a nossa ação. Quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente pode também pensar, né? As prioridades não ficam claras para todos. Por que que um entende e o outro não entende? Eu expliquei, uma ação no mês passado aconteceu isso, um entendeu, o outro não entendeu. Na semana seguinte, a mesma coisa, um entendeu e o outro não entendeu. Talvez porque a forma de entender é diferente para cada pessoa. E sim, a gente precisa entender as particularidades de cada um.
quando a gente fala de líder pensando na equipe, a gente tem que entender que a equipe, as pessoas não são iguais, elas têm culturas diferentes, elas têm formas de entendimentos diferentes, elas têm competências diferentes. E a gente precisa entender isso para se comunicar melhor com cada uma delas. Nossa, mas isso vai parecer um trabalho gigantesco, mas qual que é o nosso papel? Nosso papel é esse. Quando a gente fala de assumir uma liderança, a gente fica muito focado no resultado, né? Então, o meu papel é trazer resultado para a minha área. O meu papel é fazer com que a minha equipe traga resultado para a minha área. E ponto, é isso. Eu tenho que mostrar lá meus resultados, ou para a diretoria, ou para a presidência, e é assim que eu vou mostrar o meu trabalho. Não é só isso. Tá? Nós assumimos a responsabilidade, sim, de fazer a gestão de uma equipe. A gestão de pessoas e a gestão da comunicação com essa equipe é o elo central entre tudo, tanto entre os resultados que você vai apresentar para a diretoria, quanto os resultados que você vai alcançar, como a participação, o quanto a sua equipe vai participar dessa ação e dos seus resultados também. No dia a dia, esses né, desalinhamentos que a gente colocou, essas questões podem parecer normais. Ah, é normal, um não entende, o outro não leu, o outro não ouviu, o outro não fez. Mas, gente, isso é o começo do desalinhamento. Imagina cada um fazendo uma coisa. Cada um, como é que uma área que tem, né, assim, é um, não tem muito entendimento. Como é que uma área que tem um objetivo, ou alguns objetivos para serem atingidos, mas que é o mesmo objetivo para todos que fazem parte daquela equipe, cada um entende de um jeito, cada um tem uma prioridade, cada um executa de uma forma que precisa ser feita em conjunto. Isso é desalinhamento. Isso não gera resultado, isso não é parte de uma comunicação eficaz. Sim, comunicação é competência de liderança e ela é responsável, sim, por trazer os resultados para a área. Eu participei de muitas reuniões, enfim, mas eu tenho uma que marcou muito porque a gente estava num encontro que envolvia todas as áreas da empresa, uma empresa de pequeno, médio porte, e aí eu ouvi muitos gestores falando assim, o problema é da comunicação, porque o problema está na comunicação. E aí, eu como, né, a área de comunicação, eu me questionava sobre isso, né, porque eu falava assim, quando você fala que o problema é da comunicação, que é o que a gente escuta, parece que o problema é da área de comunicação. Mas a gente tem que ver o nosso papel como comunicador. Cada um de nós somos comunicadores, dentro da nossa área, dentro da nossa liderança, com a nossa equipe ou com o nosso par de trabalho. E qual que é o meu papel? O que que eu estou fazendo, né? Se o problema é da comunicação, começa pela minha comunicação, e não num global da área de comunicação. Também tem falhas na área de comunicação? Tem. A gente trabalha dia a dia para alinhar, para aprimorar, para que aquilo aconteça. Mas qual é a minha comunicação? Como eu estou me comunicando? Se o problema é da comunicação, também faz parte da minha. Né? Então, é a partir disso que a gente tem que pensar mesmo, tem que internalizar e fazer, né? Pega aquele diagnóstico que eu trouxe aqui para vocês, coloquem lá e comecem a responder, comecem a pensar, para a gente começar a entender como a gente está se comunicando e por que que os resultados não acontecem. Eu trago um pouco aqui o papel do líder, né? Qual que é o papel do líder? Eu acabei já antecipando um pouco, mas qual que é o papel do líder? Ai, voltei aqui, vou voltar. Qual que é o papel do líder, né? Ele precisa dar a direção. A equipe precisa de direção e ele é a pessoa da direção, é ele que direciona. Pode parecer um pouco, sei lá, romântico, não romântico, né? Mas um exemplo. O líder, ele é o porto seguro da equipe e o espelho da equipe, tá? Então, é ele que direciona tudo. É ele que direciona o engajamento, é ele que direciona o clima da área, é ele que direciona
as ações da área, o engajamento e até a participação da área mesmo em todos os outros setores da empresa, a visibilidade da área. Olha a responsabilidade que o líder tem. E tudo isso depende da comunicação, né? Então ele precisa reforçar as prioridades, quais são as prioridades da empresa. Se a gente pensar de uma forma setorizada, a liderança, ela é a representação da empresa naquela área. Se a gente começar a dividir uma empresa em vários setores, né, vamos dividir a empresa em micro-organismos, o líder é sim, ele é a imagem, ele é o representante da empresa dentro daquele grupo. Então, ele tem que, sim, sempre reforçar as prioridades da empresa. O que é isso? Comunicar, cultura, missão, visão, valores, explicar o porquê daquilo, por que aquilo faz sentido. Ele tem que dar contexto, por quê? Porque ele também está desenvolvendo profissionais. Ele é o espelho daquele profissional. Eu brinco que em algumas experiências, né, o líder, ele te ensina o que não fazer quando você for líder, em alguns casos. Mas o correto é também o líder, eu acho que os líderes que ficam, que marcam a nossa vida, são aqueles que são exemplos de como a gente quer ser como profissional e como a gente pode liderar uma equipe quando a gente alcançar um determinado cargo. Então, olha a importância, né, da comunicação. Explicar o porquê, sim, ele precisa explicar o porquê. Ele precisa que aquele... Eu acho que quando a gente começa a ver a nossa equipe como um grupo de profissionais que estão em desenvolvimento, aí cada um dentro do seu patamar, com base na experiência profissional que aquele líder está oferecendo para ele, eu acho que tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Então, explicar o porquê, esclarecer as dúvidas, né? Acompanhar o entendimento, se não está acontecendo, o que que você não entendeu, por que que você não entendeu, qual que é a sua dúvida. Eu acho que a gente precisa questionar. A gente fica muito focado na pessoa e a gente esquece de nós, né? Então, será que eu estou passando a mensagem certa? Será que eu estou comunicando da forma correta, né? Será que eles estão entendendo? Repetir o que é importante. A gente precisa, assim, é óbvio, né? É óbvio. Não, não é óbvio. É óbvio para mim, que estou o tempo todo lá junto com os diretores, que estou... isso é muito importante. Acabei de ter um insight aqui que eu preciso trazer para vocês, né? Então, repetir o que é importante. O que é importante? A equipe, ela não está nas reuniões com a diretoria, algumas vezes sim, outras não, ela não está o tempo todo com a presidência, ou com o diretor da área, ou com os diretores, ela não está participando de tudo, você é esse canal. Então, talvez dentro da nossa cabeça de líderes, né, a gente está muito focado, a gente está muito dentro do que está acontecendo, do que é importante para a empresa, mas a equipe não, porque ela não está participando disso. E nós somos o canal para passar isso para a equipe, para que ela entenda, para que ela se sinta parte, para que ela receba uma comunicação e já saiba por que que aquilo está acontecendo. É lógico que a gente tem questões de informações sigilosas, ações que não podem ser divulgadas, mas são exceções. A gente sabe que são exceções. É uma coisa ou outra, que às vezes até acaba, né, saindo ali na conversa solta, na comunicação mais informal, com alguém mais próximo da equipe, mas a gente tem que pensar no papel do líder como um foco comunicador, tanto em relação à sua operação, como um representante da empresa dentro daquele núcleo. Eu acho que isso é o mais importante. Se a gente pensar, que né, num geral, não é num macro, assim, né? O presidente conversa com a diretoria, tá? Isso não é realidade em todas, tem algumas que são mais participativas, mas enfim, se a gente pensar no organograma base, né? O presidente alinha com a diretoria alinha com os gestores alinham com a equipe. Olha onde a equipe está. Né? Então, assim, a equipe, ela depende do gestor, do líder para tudo, para saber de tudo o que acontece na empresa. Então, comunicar, liderar é comunicar de forma clara, constante e estratégica. Esse é o nosso papel, uma competência importantíssima que não pode ser esquecida.
A comunicação, ela precisa ter objetivo. Toda conversa tem que ter um propósito muito claro, muito claro. Eu nem sei se eu já dei esse exemplo, eu gosto sempre de colocar isso. Eu trabalhei num projeto com o CEO, que ele falava assim: se você não entra numa reunião com uma intenção clara e um resultado esperado, acabou. Se você não sabe nem o que você vai falar dentro dessa reunião, o que que você espera dela, né? Eu estou preparando uma mentoria que vai ser gravada, e eu já estou trazendo alguns alinhamentos nessa questão. Como se preparar para uma reunião, como ter questões, uma visão clara, né, do que a gente precisa para ter um objetivo dentro da nossa comunicação. E a gente não está falando de nada impossível. Toda comunicação precisa ter um objetivo. Se a gente vai conversar ou com o nosso filho, ou com a nossa esposa, ou com o nosso marido, com a namorada, com a mãe, a gente já tem um objetivo nessa conversa. Quando a gente está falando de conversas mais formais, né? Então, quando a gente tem um assunto, um determinado assunto para tratar, a gente já tem um objetivo com aquilo. A gente já precisa de um resultado a partir daquela conversa. Então, por que no dia a dia com a equipe é diferente? Não, não é diferente, tá? A gente tem que ter, sim, um propósito claro. Então, o que que eu trago aqui, né? A gente precisa começar a transformar as conversas vagas em orientações mais claras e objetivas. Isso vai acabar com a conversa solta. Então, o que que é isso? Essa frase, né? Nossa, vamos lá, Gisele, vamos colocar isso aqui na prática, porque tá tudo muito, né? Muito teórico. Então, vamos lá. Qual é o resultado esperado com determinada comunicação? Gente, a gente está falando aqui de uma mudança de cultura de comunicação como líder. Isso leva tempo, não é do dia para a noite que você vai chegar com a sua equipe e vai ter lá o resultado, o público, enfim, tudo desenhado. Mas se a gente não parte, né, se a gente não começa, a gente não tem isso nunca. E o que que acontece? Obviamente, a gente vai ter o sucesso da nossa área, os resultados alcançados, mais responsabilidades, outros cargos, uma diretoria e presidência, por que não? E cada vez mais responsabilidades e cada vez mais isso ficando de lado se a gente não coloca dentro da nossa cultura como liderança. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, primeiro, vamos pensar aí qual é o resultado esperado com aquela comunicação, né? Ah, claro. Deixa eu pegar aqui. Depois eu vou olhar. Eu fico um pouco perdida, tá, Cleiton, quando eu tô aqui, mas eu vou responder. Eu vou explicar esse slide e vou olhar, acho que o seu comentário, tá bom? A gente precisa pensar no público. Então, desculpa, no objetivo. Qual é o meu objetivo com aquela comunicação? Tá? O que eu preciso informar? Quem é o público? Então, numa área, a gente tem que pensar ali. Quem que é o meu público? As pessoas entendem de que forma. Será que eu preciso falar tudo para todo mundo? Não, a gente não precisa falar tudo para todo mundo, determinadas coisas sim, mas para quem que para quem é essa orientação, né? O que deve ser feito, como e quando? Quais são as prioridades, né? O que é mais importante agora, dentro dessa comunicação? E confirmar se ela entendeu ou se tem alguma dúvida. A gente só transforma conversas vagas em orientações mais claras e objetivas quando a gente começa a seguir esse mapa, tá? Por quê? Porque esse mapa orienta, ele dá um norte. Eu acho que aqui a gente já nem precisa mais começar do zero, a gente já pode começar por aqui, por uma ação simples dessa semana, por uma ação que você precisa comunicar amanhã. Todo dia a gente tem coisa para comunicar. Mas, se a gente não começa a mudar a nossa cultura de comunicação como liderança, quando a gente alcançar a diretoria, o CEO, ou a gente resolver abrir o nosso próprio negócio, isso não vai estar claro. É a prática, e para colocar isso, para a gente conseguir fazer uma comunicação mais alinhada. E parar de ter conversas soltas, porque esse é o nosso objetivo do nosso encontro. Hoje é sair daqui sem conversa solta. Vamos para o próximo. Antes de conversar, a gente tem que pensar em algumas coisas, tá? Então, quando a gente começa a pensar nisso, isso já vai entrar automático em qualquer coisa que a gente tenha que comunicar.
O que eu preciso que a equipe entenda? Qual é a informação principal? Eu acho que se a gente começar a fazer um exercício, eu nem preciso ir para o universo de equipe, de empresas, eu acho que a gente pode pensar numa informação que a gente precisa passar na nossa vida pessoal. Então, quantas vezes a gente fala alguma coisa e depois eu pelo menos fico me questionando, será que a pessoa entendeu? Nossa, acho que eu não precisava ter falado tudo. Ou eu precisava só ter focado numa parte, né? Então, qual que é a informação principal daquele assunto? O que eu preciso que a equipe faça, né? Qual é a ação que ela precisa acontecer depois dessa... Que ação que precisa acontecer depois dessa conversa? E aí a gente volta, né? Será que a informação que eu dei, né, que é o assunto principal, vai fazer com que a pessoa parta para essa ação? Se ela não entendeu, não, né? E aí a gente fica esperando que ela vá fazer e ela não faz. Então, qual que é o resultado que eu espero? E aí, se a gente pensa em tudo isso e vem só com aquela tarefa, sem o contexto, não acontece. Então, a gente tem que ter, sim, os passos. A gente tem que pensar em 3 perguntas básicas para a gente conseguir entender e desenhar uma comunicação que traga resultado. Comunicação vaga versus comunicação eficiente. Eu montei aqui um mapa para a gente começar a entender de forma muito prática como que a gente faz isso. Então, por exemplo, a gente entra com a equipe e fala, precisamos melhorar esse atendimento, tá péssimo. Nosso número de reclamações aumentou, a diretoria veio, é assim que a gente fala, né? A diretoria veio falar comigo, aconteceu um monte de coisa, eu não aguento mais, a gente precisa resolver isso. Tá ótimo. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Tá, e o que que eu preciso fazer para melhorar isso? Então, a partir daí, olha a diferença. Precisamos melhorar esse atendimento, precisamos responder os clientes em até 2 horas. O que nós vamos fazer para atender os clientes em até 2 horas? É o mesmo problema, com uma comunicação completamente diferente. Vamos organizar melhor essa demanda. Gente, tá uma bagunça, tá cheio de demanda, as tarefas estão todas desorganizadas, a gente precisa resolver isso. Ponto. A reunião parou ali. A reunião parou ali e ficou por isso mesmo, porque cada um vai lá continuar resolvendo suas tarefas, vai achar que tem que finalizar aquela lista toda lá, e é isso que vai resolver o problema, só que não é isso. Então, vamos lá. Até aqui tem um exemplo. Até sexta-feira, quero todas as demandas registradas em uma única planilha. É isso que vai organizar as demandas. A gente pode partir de um outro ponto que eu acho muito importante, que é desenhar essa comunicação, essas soluções, porque se a gente pensar que a comunicação clara, ela já traz uma solução. Desenhar uma solução junto com a equipe. Precisamos melhorar esse atendimento. Quais são as sugestões? O que que vocês escutam dos clientes? Como é que a gente pode fazer isso? Mas que ao final da reunião saia, precisamos responder os clientes em até 2 horas. É isso que vai solucionar. E a partir daí, quais são as ações que cada um pode fazer? Então, por exemplo, aqui, vamos organizar melhor essa demanda. Como que a gente pode organizar? Trazer a equipe para junto nessa comunicação, mas que ao final da reunião a comunicação fique clara. Definimos que até sexta-feira todas as demandas registradas precisam ser registradas em uma única planilha. Agora, mais um exemplo aqui. Precisamos ser mais rápidos. Né? Isso é clássica, né? Gente, a gente precisa ser mais rápido. A gente precisa ser mais rápido. O cliente precisa receber mais rápido. Tá, mas e tá, mais rápido. Para mim, o mais rápido é uma coisa. Para mim, eu vou achar que eu tenho que responder o e-mail para o cliente mais rápido. Né? O outro vai achar, cada um vai achar uma coisa e não vai ter nada claro. Então, vamos definir. Ó, vamos fazer assim, vamos reduzir o prazo de entrega de 5 para 3 dias. O que precisamos fazer para isso acontecer? O que que cada um vai sair dessa reunião? Qual a ação que cada um precisa fazer para acontecer? E aí, aqui cabe uma questão que aí vai até de gestão, né? A gente nem está falando que envolve comunicação, enfim, é todo um conjunto. Mas, como cada um pode contribuir? Desenhar isso junto. Porque eu posso contribuir de um jeito que talvez impacte no outro da minha equipe. Então, a gente precisa estar alinhada, a comunicação precisa de alinhamento. Então, se a gente vai reduzir o prazo de entrega de 5 para 3 dias, provavelmente cada um vai ter que fazer uma coisa. Mas cada um vai ter que fazer né, partir para uma ação que seja conectada com o outro, para que chegue aí ao prazo de 3 dias.
Então, tudo precisa estar muito claro, né? Se você não deixa claro o que tem que fazer, você vai gerar dúvidas e diferentes interpretações. Cada um vai entender que tem que fazer de um jeito, ou vai fazer o que acha que vai funcionar melhor. Se você deixar claro, você gera foco, alinhamento e resultado, que é isso que todo mundo quer para cada uma das áreas. Tenho certeza. A equipe nem sempre erra por falta de capacidade, nem sempre, tá? Por quê? Porque a gente precisa que ela entenda. Eu acho que quando a gente pensa muito equipe, né, o profissional como um resultado, mas ele é um profissional gabaritado, ele passou por um processo seletivo para fazer parte da sua equipe, ele tem formação, ele tem conhecimento. Então, pode ser sim, às vezes pode ser por capacidade, mas essa capacidade, ela pode ser superada a partir da nossa orientação, a partir da nossa comunicação. A gente tem que pensar muito sobre isso, né? Eu já ouvi até questionamentos que eu fico, você não está defendendo a liderança, né? Você está aqui para desenvolver liderança, fica falando só da equipe, defender da equipe, mas não é uma questão de defender a equipe, eu não estou defendendo, eu só estou colocando os dois pontos que a gente precisa pensar. A gente precisa sair um pouco da nossa casinha de líder e começar a pensar na equipe também, tá? Então, aqui eu fiz um desenho, né, de como tornar essa comunicação mais eficiente, para tentar trazer, né, um pouco disso. Então, se não é, na maioria das vezes, ou muitas vezes não é a capacidade, o que é? É a comunicação. Então, o primeiro passo, né, a gente já falou aqui 1000 vezes, mas vamos lá, repetir, para ficar muito claro, para a gente mudar a nossa cultura. Defina o objetivo da conversa. Definir o objetivo da conversa, eu vou direto ao ponto, tá? A gente tem que explicar, né? Aqui está o terceiro passo, que é explicar o motivo. Mas a gente não precisa transformar aquilo numa conversa longa, num bate-papo longo. Eu acho que, como eu disse, qualidade não é quantidade nem tempo de conversa, tá? Existem reuniões alinhadíssimas que saem com resultados muito claros que duram 15, 10 minutos. Existem reuniões, como eu falei, que eu mesma já participei, de 4, 5 horas, com todos os diretores e gerentes comerciais de uma área gigantesca, que saíram de lá sem alinhamento nenhum. Cada um fazendo o que achava que tinha que ser feito e todo mundo batendo cabeça. Então, vamos direto ao ponto, vamos explicar o motivo, né? E mostrar a prioridade. Então, qual que é a prioridade daquela ação? Por que que aquilo precisa ser feito? Já dei um exemplo também, acho que na última Masterclass eu dei esse exemplo, vou dar de novo, porque nem sempre um assiste. Tive uma gestão, trabalhei com uma gestão, que ela fazia questão de, ao final, ela saía de uma reunião de diretoria, ela sentava com toda a equipe, porque provavelmente ela já tinha ali, vocês vão precisar mudar isso, e explicava o porquê. Olha, isso é importante para a empresa, porque vai fazer isso, 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 está acontecendo isso. E aí você entende, a gente está lidando com profissionais, a gente não está lidando com máquinas. Né? Eles têm o direito, sim, de entender, eles querem entender, porque isso desenvolve eles como profissionais também, e não só como pessoas que estão lá para executar tarefas, porque não é esse o papel, não é isso que a gente tem que entender como equipe, tá? Então, mostrar as prioridades, exatamente o que que você espera. Olha, o que que eu espero que você faça? Parece tão boba essa pergunta, né? Mas ele tem que entender o que está sendo esperado dele. Se ele não entender, ele vai entregar o que ele acha. A gente tem que parar com essa palavra acha, tem que banir a palavra acha. Eu acho que ele entendeu, eu acho que eu preciso fazer isso. Não, a gente tem que ter certeza. Até porque na dinâmica da empresa, a gente não tem tempo a perder. Então, a gente precisa, sim, exatamente o que espera. Olha, eu preciso que você faça isso, até tal prazo, você acha que tá bom? O que que a gente pode ajustar dentro dos prazos? Eu tenho uma questão muito forte com o prazo também. Eu acho que o prazo, ele tem que ser, obviamente a gente tem alguns prazos aí que a gente não tem escolha, a gente tem que cumprir ponto final, porque veio de cima, mas existem uma série de prazos que poderiam ser conversados.
tá? Poderiam ser alinhados. E quando a gente entende da equipe, o processo de execução e o prazo que ela leva para fazer aquilo, a nossa visão também muda. A gente fica muito focado nos nossos prazos de resultado, até para questionar algumas coisas também. Então, os prazos, eles vão descer, eles vão vindo, né? Eles vão vindo em cadeia, efeito dominó. Primeiro passou para o segundo, passou para o terceiro, que a gente passou para a equipe. Só que quando a gente conhece quais são os processos de cada um da nossa equipe, os prazos que demandam em outras áreas, a gente também consegue negociar esses prazos. Não é só aceitar, é negociar e trabalhar junto com a equipe. E não, né, junto com as outras áreas, esquecendo a nossa equipe e só demandando para ela. Combinar os próximos passos. Então, tá, você entendeu tudo, sabe quais são as prioridades, sabe o que eu preciso de você, e qual que é o próximo passo? Então, o que que você vai fazer? Como é que a gente vai seguir ali para o próximo passo? E aí, confirmar se todo mundo entendeu. É, é engraçado até fazer essa comparação, né? Mas quando a gente fala de ambiente empresarial, muitas vezes parece até escola. A professora fala, todo mundo entendeu? Aí todo mundo fica quieto. Entendeu? Sim. Aí chega lá na mesa, um começa, você entendeu? Você não entendeu? Todos nós aqui já fomos liderados também, né? E a gente sabe que é assim que funciona muitas das vezes. Então, aí a gente começa a se questionar, né? A gente precisa se questionar como liderança. Por que a minha equipe tem medo de perguntar para mim? Por que ela não vem falar direto comigo que não entendeu, né? Qual que é o meu gap aí dentro da minha função de líder que a equipe não vem para perguntar e fica ali com aquele medo, né? Ah, então, mas por que você entendeu? Não entendi, enfim. Então, a gente tentar trazer isso para próximo da gente. Quando a gente fala de liderança e comunicação, é um todo, né? A gente tem que pensar em gestão de pessoas, gestão de comunicação, gestão de operação, e está tudo conectado. Então, são essas etapas que tornam a comunicação mais eficiente. Eu sei que é muita informação, vai parecer uma burocracia, meu Deus do céu, vai virar uma reunião, mas não é. É um processo que, se você começar a colocar em prática, a partir de um pequeno cenário, você já vai colocando isso dentro da sua dinâmica de trabalho. E aí entrou na sua dinâmica de trabalho, não sai mais. E aí você vai ensinando essa dinâmica de trabalho também para os seus liderados. Acho que a grande questão do líder em relação à equipe, como eu já disse aqui, não é só a questão de executar tarefas para se alcançar um objetivo da área, né? Mas é ser, sim, uma persona que vai contribuir para o desenvolvimento profissional daquela pessoa, né? Como líder, eu sempre tive muito em mente, né? Eu venho de uma geração que você entrava na empresa para trabalhar lá até se aposentar. Hoje já não é essa a realidade. Hoje já é bem diferente, principalmente quando a gente fala aí das novas gerações. Mas eu sempre pensei que eu acho que o maior orgulho do líder, né, é obviamente ver o seu liderado crescendo dentro da empresa, trazendo resultados para a empresa, alcançando novos patamares, ou mesmo saindo da empresa para uma opção profissional de, de muito mais responsabilidade, porque aquele desenvolvimento foi um resultado do seu trabalho, do seu espelho como líder. Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro aí qual é a nossa responsabilidade. E a comunicação está totalmente dentro disso, tá? Agora, quais são os resultados que a gente tem quando a gente começa a aplicar essa cultura dentro do nosso trabalho? Menos retrabalho, menos erros. Se as pessoas entendem, elas erram, todo mundo erra, mas menos, né? Menos retrabalho. Lembra que a gente falou lá no começo da conversa solta, né? Ah, eu trago de forma superficial para ganhar tempo para ser rápido. Cheguei lá, olha, deu esse pepino, preciso que resolva isso. Acabou. Alguém resolveu de um jeito que achou que ia resolver, aí você vai ter que ir lá, vai ter que falar de novo. Vai dar problema lá na outra área de novo, a outra área vai vir falar com você, e aquilo que você achou que já estava resolvido, porque você já precisou sair para uma reunião ou fazer uma reunião online, vai dar 3 dias, vai vir de novo para você. Retrabalho. Menos erros, mais rapidez. Se eu estou entendendo o que eu tenho que fazer, eu vou resolver isso. Se eu sei que é prioridade para mim, eu vou resolver isso.
né? Prioridade para mim, para a minha atividade de hoje, para a empresa, mais alinhamento, a equipe mais participativa, a equipe que entende, ela compartilha, tá? Ela quer contribuir, mas responsabilidade, a divisão da responsabilidade, eu acho que quando a gente traz alinhamento e traz contexto, você divide as responsabilidades, as pessoas entendem qual é a responsabilidade dela naquele papel. Eu me lembro de uma área de controladoria, de uma empresa que eu trabalhei, que eles fizeram um trabalho muito bacana em relação à comunicação, para explicar, sabe aquelas caixas, o fluxo, por que que tem que ser naquele centro, eu nem lembro direito, centro de compras, enfim, por que que tem que ter aquela definição clara, e aí numa reunião eles trouxeram o impacto daquilo, de um código que foi colocado errado, porque não se esclareceu na área. Então, assim, eu teria que ter ido lá perguntar, né? A pessoa tinha que ter ido lá na área dela perguntar, e não ficar perguntando para outras pessoas. E qual foi o impacto disso dentro das contas, né? Do resultado, não do resultado financeiro muito global, mas das contas, assim, do equilíbrio das contas de cada uma das áreas. Então, você entende, você vê a sua responsabilidade. Nossa, se eu colocar esse número errado, olha o que que vai acontecer lá no final, em toda a parte financeira da empresa. Então, isso te traz uma responsabilidade, traz mais segurança na execução. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu estou segura até para tomar uma decisão se meu líder não está lá, porque eu sei qual é o processo, eu sei qual é o resultado, e, obviamente, mais resultado para a área. Que é isso que a gente quer. Eu acho que tudo isso também reflete na equipe. A gente sabe que quando a gente tem uma equipe, a empresa toda olha aquela equipe. A presidência olha aquela equipe, as diretorias olham a equipe, olham a gestão, a visibilidade da equipe. Por que que algumas equipes têm mais visibilidade que outras? Não são porque uma área é mais importante que a outra, mas é a forma como elas trabalham. É isso que destaca elas dentro da empresa e destaca o seu próprio papel de líder dentro, né, da ação. E aí, para alcançar outros patamares, enfim, todo mundo aqui quer evoluir, né, quer crescer, ou seja, dentro da sua empresa, como dono, ou seja, no seu papel de liderança. A gente precisa reforçar o que é prioridade e linkar a comunicação com os objetivos da empresa. Aqui eu vou trazer de uma forma bem geral, para a gente começar a pensar fora da casinha da nossa área. A nossa área é um mundo, mas é um mundo que faz parte de uma empresa, tá? Então, é muito importante, né, para a gente já ir finalizando aqui, trazer o contexto da empresa, né? A comunicação precisa reforçar aquilo que é prioridade para a empresa naquele momento. Então, por que que eu quis trazer isso aqui? Pode parecer um pouco repetitivo, mas porque, assim, a gente precisa sair da casinha da nossa área. A gente tem a responsabilidade, né, de ser a imagem da empresa dentro daquele nosso núcleo, de representar a empresa e os objetivos da empresa dentro daquele nosso núcleo. Então, por exemplo, se eu estou lá com o objetivo, né, de aumentar as vendas, então, dentro desse papel que eu vou trazer, das ações, das reuniões, das mensagens que eu vou levar para a minha equipe, o que está relacionado com a cultura, com os valores da empresa, com tudo que está relacionado a ela. Eu preciso ficar voltando, sim, eu preciso ficar voltando. Eu sei que aí é uma questão que vai além aqui do nosso bate-papo de liderança, tá? Então, a empresa tem o papel de reforçar, não é só colocar lá nos quadros de aviso e no site qual é a cultura, a missão, a visão, os valores, mas a partir do momento que ela passou isso para mim, que sou líder, eu tenho sim o papel de reforçar isso a cada oportunidade. Então, a cada ação, a cada comunicação que eu preciso fazer, eu tenho que retomar lá, porque isso reforça também, né, a participação da equipe dentro da cultura da empresa. Então, se o objetivo é aumentar as vendas, a velocidade no retorno pode ser, de repente, um dos valores, né? Não sei qual que é a realidade, mas cada um aí já vai ter, já vai começar a puxar, entra lá no site, não lembra? Pega lá, tira uma foto do quadro se está pendurado, vai pesquisar lá no manual, pede para os recursos humanos, para gestão de recursos humanos, já vai ser um diferencial. Esse gestor está pedindo, né, toda a cultura, quer rever a cultura, a missão e os valores da empresa, já vai ser um diferencial para você. Mas para trazer isso a cada ação, a cada comunicação, né?
Então, a gente está falando de melhorar o atendimento. Olha, é muito difícil uma empresa que dentro dos valores não esteja algo relacionado ao cliente e atendimento. Muito difícil, muito difícil. E até porque os valores se aplicam para qualquer tipo de ação, né? Qualquer tipo de atitude que você vai ter. Então, sempre que você tiver uma comunicação, traga isso de volta, né? A equipe precisa ouvir com frequência, você também precisa. Então, trazendo para a equipe já é um exercício para você mesmo, para trazer e começar a entender esse papel de liderança como imagem da empresa perante a equipe. Isso vai se tornar um diferencial para você como líder dentro daquela instituição, daquela organização. Então, agora eu trago alguns alinhamentos para a gente pensar, para levar aí, para printar, assistir a aula de novo. Pense na sua empresa, né, ou na área hoje. Então, vamos começar a pensar quais conversas que acontecem sem direcionamento, onde existe retrabalho por falta de clareza, quais orientações poderiam ser mais específicas? Nossa, Gisele, eu não consigo pensar em nada disso. Eu acho que eu faço tudo certo, não sei por que tem retrabalho. Então, pega essas perguntas e senta com a sua equipe. Talvez eles fiquem com receio de responder, né? Porque ainda eu não sei, né? Acho que ainda existe aquele mito de que eu não posso falar tudo para o meu líder, né? Porque senão eu vou ser punido, enfim. Mas daí depende do seu formato de liderança, tá? Eu tenho certeza que com as equipes que eu trabalhei, se eu sentasse com a minha equipe e fizesse essas perguntas, eles iam responder na lata. Sem dúvida nenhuma. Ou então, e até já tinham trazido algumas questões para mim. Então, aí vai do seu papel de líder. Eles vão saber quais orientações precisam ser mais específicas, o que eles não entendem, né? Onde falta clareza, o que a sua equipe precisa ouvir com mais frequência. Aí é uma questão sua também, junto com a empresa. O que eu acho que eu preciso, que eu não estou reforçando muito, talvez nem está impactando, a gente também não precisa pensar só no que impacta, mas em todas as outras questões de comunicação que a gente precisa esclarecer e quais prioridades precisam ser reforçadas, tá? Então, eu acho que esse aqui é um guia para você já começar, né, a trabalhar a sua comunicação sem conversa solta, com objetivo, com estratégia. Eu acho que a gente tem que tirar o mito que estratégias são conversas com segundas intenções, sendo assim, bem simples. Não, elas são para se ter resultado. Seria muito simples, né, se todo mundo se comunicasse perfeitamente bem. A gente tem que entender que comunicação não é uma competência, uma habilidade que todo mundo tem. Mas dependendo do nosso cargo, da nossa posição, da nossa profissão, a gente precisa desenvolver. E é muito importante que a gente tenha isso, principalmente como líderes, porque a gente tem uma equipe que depende da gente, né? Não depende da gente para tudo, porque a intenção é que elas, né, tenham as suas ações e tomem suas decisões de forma mais autônoma, mas elas dependem da gente, sim, para ter as orientações e até para conduzir tudo que elas precisam fazer. Comunicação não é apenas falar com a equipe. A gente tem que direcionar, a gente tem que alinhar, a gente tem que dar clareza. Hoje se fala muito da clareza, você olha lá da clareza. O que é dar clareza? É ser simples, é ser compreendido. É muito, muito simples. A palavra clareza, né, ficou um pouco em foco, tudo é a clareza, alcançar clareza, você precisa ter clareza. O que é clareza? É simplicidade, é ser compreendido, né, reforçar as prioridades e gerar o resultado, que esse é o objetivo final de toda comunicação, de toda ação, de toda área, de toda empresa. E eu posso ajudar você nessa condução, tá? Nessa formação, nesse desenvolvimento dessa competência. Como eu disse, né, todo profissional, ele não precisa ser um especialista em comunicação, mas ele precisa, sim, entender que a comunicação tem que ser estratégica e ter as técnicas para desenvolver essa competência, essa habilidade dentro da sua atuação. Então, eu tenho uma mentoria que pode ajudar você, eu tenho certeza que vai ajudar você. São 4 semanas, online e ao vivo, ela é individual, porque é muito importante, eu entendo que a comunicação ela é muito específica para cada um, a dificuldade de comunicação ou a habilidade e competência de comunicação de cada um está no nível, então ela tem que ser sim individual, ela é 100% prática, então a gente define aí qual é a sua questão, né, de comunicação como líder, a gente faz análise desse problema,
problema, a gente desenha uma estratégia, um plano de ação e cria uma sustentação para você colocar isso em prática dentro da sua equipe, tá? Então, você recebe um diagnóstico, um plano de ação em PDF, e eu estou dando como bônus, porque você já está aqui, você já adquiriu o e-book, está participando da minha Masterclass, 2 meses de orientação por WhatsApp. Então, 2 meses eu vou estar lá te apoiando, dentro das suas ações com a sua equipe, tirando as suas dúvidas, te ajudando em alguma questão que você precisa tratar, te dando um apoio e uma força para você ter segurança, ainda mais na comunicação com a sua equipe. Eu deixo aqui, acredito que alguns já estejam dentro do nosso grupo de comunicação estratégica para empresas, mas também estou deixando aqui os QR Codes para o meu LinkedIn e para o meu Instagram. E fico à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem.